Irmãos, hoje nós celebramos a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. E para nós compreendermos quão grande foi a contribuição deste grande santo para o uso do seu tempo, e para nós ainda hoje, nós precisamos recordar o contexto em que ele viveu. São Leão Magno viveu no século V, portanto, já havia a paz entre o Império Romano, entre o Imperador Romano e os cristãos. Não havia mais aquela perseguição, como nós vimos, que até o Imperador Constantino deu um palácio que foi transformado em basílica, a Basílica de São João de Latrão, que nós vimos no Evangelho de ontem. Pois bem, apesar de não haver essa perseguição, os cristãos sofriam neste momento com a aparição de duas heresias, o nestorianismo e o monofisismo. Enquanto o nestorianismo colocava Jesus como duas naturezas completamente separadas, a divina da humana, o monofisismo era o extremo oposto. Era como se defendia que as duas naturezas de Jesus eram meio que misturadas, como se ele fosse metade Deus, metade homem. Como se fosse, por exemplo, um minotauro. Metade homem, metade touro. Um absurdo, Estas heresias. Mas isso nós sabemos hoje. Naquela época, não estava claro ainda para os cristãos. E quem foi o responsável por confirmar a fé dos cristãos sobre nosso Senhor Jesus Cristo e combater essas heresias cristológicas foi São Leão Magno. Ele mostrou a verdade, iluminou aquela ignorância, aquelas heresias com a verdade, revelando que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e é homem. Ele é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem. Nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa. Deus são três pessoas: o Pai, o Filho eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Portanto, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, uma pessoa divina. Jesus é uma pessoa divina. Porém, ele assume, ele quis no seu plano para redimir o mundo, para nos salvar, essa pessoa divina quis assumir para si uma natureza humana. Ele assumiu para si um corpo humano, ele assumiu para si uma alma humana. Agora, então, ele não tinha essa natureza humana e ele criou para si uma natureza humana. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa divina, mas com duas naturezas distintas. Uma natureza divina e uma natureza humana. E essas naturezas estão unidas, mas não misturadas como defende o monofisismo e nem separadas como se fosse um Jesus Deus e um Jesus homem, como defendia o nestorianismo. Não, elas estão perfeitamente unidas e são duas naturezas e uma pessoa divina. E, portanto, São Leão Magno iluminou a todos na época e combateu estas heresias cristológicas, mostrando a verdade para aquelas pessoas e mostrando a verdade para nós, porque nós também aprendemos, e é nosso dever saber, conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que possui duas naturezas, uma humana e uma divina. Ele é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem. E não só isso, São Leão Magno ainda combateu uma invasão dos bárbaros. Inclusive, os bárbaros queriam invadir Roma e São Leão Magno se colocou ali à disposição do exército para combater, mesmo em sua velhice. Então expulsou, os bárbaros para que eles não invadissem Roma. Saiu vitorioso, quase que milagrosamente por conta da sua idade. Veja, irmãos, que grande santo, que grande exemplo para nós. Um homem que defendeu a fé, que confirmou a fé da igreja, que iluminou os do seu tempo e nos ilumina ainda hoje.
Então ele é um grande exemplo para nós, para que nós também combatamos os bárbaros dentro de nós, que muitas vezes a gente quer negar, quer destruir a verdade, e que nós combatamos também a ignorância daquelas pessoas que não creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos levar para essas pessoas a luz do Evangelho, levar para elas a verdade, porque a verdade, irmãos, nos une a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. E assim como as naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo estão unidas, Jesus é perfeitamente, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, nós precisamos nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo para que um dia também sejamos capazes de alcançar, não por mérito nosso, mas por graça de Deus, alcançar o reino dos céus. Então peçamos a intercessão deste grande santo que foi Papa e iluminou, confirmou a fé dos cristãos, São Leão Magno. Que São Leão Magno interceda por nós e que um dia possamos alcançar o reino dos céus. Amém.